o poder da identidade, né? Identidade, propósito, destino são temas essenciais que muitas pessoas têm refletido hoje. Por quê? Porque quando você pensa identidade, você pensa em propósito. Aí, quando você pensa em propósito, você pensa em destino. Qual a direção da minha vida, né? Nós somos convocados, quando nós pensamos nesse tema, a buscar a nossa essência. A essência. Lá no nosso interior. O sentido e o significado da vida. E um processo de autoconhecimento, mas não um autoconhecimento que vem a partir apenas de uma compreensão humana. Porque quanto mais o ser humano procura se conhecer, mais ele vai entender que somente nos conhecemos a partir da palavra de Deus. Não tem como um autoconhecimento chegar à essência se não for pela revelação de Deus. Porque Ele nos conhece. Então, quando nós pensamos sobre o poder da identidade, alguns pontos precisam ser observados. Primeira palavra, poder. O que é poder para você? A gente vive falando tanto em empoderamento, né? O empoderamento feminino. O que é poder para você, quando você pensa em poder? Vamos? Força, mais o quê? Controle, mais o quê? Oi? Ter algum domínio? Autonomia? Também. Como? Também. Tudo isso faz parte da palavra poder, né? Agora, o poder, quando você pensa em poder, você pensa em algo, agora no contexto secular, você pensa em algo positivo ou você pensa em algo negativo? Positivo, não é? Todos nós queremos esse contexto positivo. Mas também não tem um contexto negativo do poder? Também tem. Poder também pode tanto ser para o bem, quanto ser para o mal. Mas, na verdade, a etimologia da palavra poder, a palavra poder vem do latim potere, ser capaz de. Ser capaz de fazer, de realizar. Então, quem falou em autonomia, quem falou em sabedoria, em força, tudo isso está dentro do contexto do poder. Portanto, eu compreendo o poder da identidade como a capacidade de ocupar um lugar na vida. Não é? De existir. Quem eu sou, né? Ocupar um lugar na vida com conhecimento de propósito. Qual é o propósito que eu estou aqui para realizar? Por que eu estou aqui nesse mundo? Eu não sou um mero acidente biológico. Eu não nasci aqui por acaso. Se eu nasci aqui, tem um propósito para a minha vida. Porque ninguém está aqui aleatoriamente para viver a deriva da vida sem um rumo, sem um propósito, sem um objetivo de vida. Todos nós queremos cumprir um propósito, com segurança de quem nós somos. Com um efetivo senso de valor pessoal. Conhecimento do meu valor. Qual o valor que eu tenho? A quem eu pertenço? Com senso de pertencimento. Então, esse poder, ele é muito importante a gente compreender, porque quem está na vida, nessa existência, e que tem essa segurança interna, ela não precisa provar o tempo inteiro que ela tem valor. Não é verdade? Ela não precisa buscar elogio o tempo todo. Vocês já viram como tem pessoas obcecadas pelo elogio? Se ninguém elogia, ela fica tão chateada da vida. Ninguém viu que eu fiz isso e tal. Aí ela se fecha também, não faço mais. Que necessidade é essa? Uma obsessiva necessidade de ser validado e reconhecido o tempo todo. Mas há dois tipos de poder, no sentido positivo. Poder pessoal. Esse eu nasço com ele.
poder pessoal. Quem me habilita é o Senhor, é o Criador, é o Pai. O que é o poder pessoal? É ser capaz de dar respostas à vida diante de todos os desafios. Você enfrenta ali uma luta, uma dificuldade, você vem lá na sua capacidade interna, não, eu posso vencer isso, eu tenho condições de vencer isso. Você busca dentro de você mesmo a força necessária, a coragem necessária, os valores que você já tem, as competências que você já tem para você fluir na vida. Você não fica paralisada diante dos problemas da vida. Você não se prostra diante dos problemas da vida. Você não usa a filosofia do deixa a vida me levar ou leva eu, que é filosofia de fracassado, né? Zeca Pagodinho, né? Não é? Não deixa a vida me levar, não. Eu defino como eu quero conduzir a minha vida. Essa capacidade que é poder pessoal, gente, que ele vem de dentro para fora. Esse poder está aqui dentro de mim. Deus me outorgou. Quando Ele autorizou a minha vida. Nós vamos ler o texto daqui a pouquinho para mostrar isso para vocês. Quando Ele autorizou, ninguém ouviu. Mas um dia Deus falou, haja para a minha existência. Haja Ilma. Haja Maria. Haja Eliane. Haja. Deus deu um haja. E aí, um ventre foi escolhido para nos abrigar. E um casal se relacionou. Então, nós nascemos por um propósito divino. Então, o existir já nos habilita a ter poder pessoal. Porque Deus nos capacitou, nos deu inteligência, múltiplas inteligências, onde eu vou me descobrindo à medida que eu vou crescendo, no processo de formação que eu tenho, que eu vou descobrindo os meus valores, eu vou descobrindo as minhas competências, eu vou descobrindo as minhas qualidades, eu vou descobrindo as minhas virtudes, desde criança. Isso é o normal. Agora, há os emperramentos, há as distorções, há dificuldades, muitas vezes, para que eu descubra quem eu sou. Quantas vezes as pessoas chegam à fase adulta e falam, eu sou um zero à esquerda. Não valho nada. Eu sou, olha, se tem uma possibilidade de alguma coisa dar errado comigo, dá. Já ouviu alguém falar assim? Não é? O que aconteceu com o poder pessoal, né? Alguma coisa ao longo da história fez essa pessoa acreditar que ela não tinha valor. Então, a identidade dela foi distorcida. Muitas coisas podem fazer isso, gente. Muitas coisas. Mas há um outro tipo de poder, que é o poder contextual. O que é o poder contextual? É o poder de um cargo. Por exemplo, você vai trabalhar numa empresa, você ganha uma função de chefia, de liderança, de gerente. Então, você tem um poder de um cargo. Só que você está naquele cargo. Aquele cargo não é seu. Uma hora vai passar para outro. É transitoriedade. Porque o poder pessoal é ser. Eu sou. Não é? Eu sou inteligente, eu sou capaz. Eu sou esse eu sou. Agora, o poder contextual é eu estou. Mas, quantas pessoas que na hora que estão num cargo, isso dá uma revirada na cabeça dela. E ela se transforma numa pessoa soberba, autoritária, orgulhosa, autossuficiente, acha que não precisa de ninguém. E aí ela usa esse poder de forma indevida, agarra-se a ele de tal forma que quando ela pensa que alguém está com interesse naquele cargo, ela vai passar por cima de qualquer maneira, não respeita, não tem a ética dos valores, e aí isso vai distorcer completamente aquele poder. Poder contextual, né? Gente, esse poder, quando nós assumimos, pode ser organizacional, institucional, social. Quando a pessoa não tem um poder social, pessoal, ela se agarra nele e ela transforma.
Por exemplo, se ela trabalha numa empresa, ela transforma o nome da empresa no seu sobrenome. Por quê? Porque ela precisa tanto ser reconhecida por aquilo que faz, porque o seu poder pessoal está frágil. Ficaria aqui a noite inteira contando histórias dessa diferença de poder. Mas a identidade, além do poder da identidade, né? Identidade é quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Ao longo da história, filósofos, sociólogos, antropólogos, todos esses pesquisadores teóricos estiveram anos e anos em busca de resposta para essas questões. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Encontraram respostas? Só aqui. Um único lugar que responde quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? A resposta está aqui. O Criador nos dá essa direção, né? Então, poder da identidade é o eu sou. A segurança de quem eu sou, que me faz viver com inteireza, em plenitude, com todas as capacidades que Deus me concedeu, em alinhamento do espírito, da alma e do corpo. Harmonizada, mente, emoções, vontade. Isso me dá estrutura de vida. E quando eu tenho isso, eu posso olhar para a vida de frente. Com humildade, porque eu dependo tão somente dele. Ele definiu um tempo para mim aqui. Então, eu posso hoje, né, sentir essa direção para a minha vida, porque eu sei quem sou. Eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu vou. Esse é o diferencial do cristão, gente. Logo, não se vai ao destino sem olhar a origem. Não tem como. Não tem como. Para onde eu vou? Para saber para onde eu vou, eu preciso saber de onde eu vim. Não é isso? Então, eu preciso dessa direção. E o livro de Gênesis, em seus primeiros capítulos, nos traz a origem da humanidade e responde essas questões existenciais pela via da palavra de Deus. O começo sempre nos diz do propósito, do objetivo, da missão, da visão de futuro, e deve nortear as nossas prioridades. Então, prioridade, gente, é onde vai estar o foco da minha vida. E aí, quando eu vou lá em Gênesis 2, 23, que destaca esse momento da criação, olha o que diz, Gênesis 2, 23. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Ela será chamada mulher. Então, aqui já começa a compreensão da nossa identidade, não é? E se a gente não compreender isso, nós não vamos olhar para a vida consciente de quem nós somos. E não saberemos percorrer o processo necessário para atingirmos o propósito de Deus para a nossa vida. O sentido e o significado da nossa existência. A formação da mulher e a fundação da família. Tudo isso nos diz da nossa identidade. A nossa origem também nos remete à construção familiar. Por quê? Porque a gente é gerado no ventre e nasce numa família. Ali já começa esse processo. Primeiro, qual o lugar que eu ocupo na minha família? Qual o lugar que eu ocupei na minha família quando eu nasci? Você é a primeira? Primeira filha, ela pode ser a expectativa dos pais. A primeira filha inaugura a maternidade de uma mulher. Inaugura a paternidade de um pai. Então, a primeira filha sempre vai ser aquela que os pais vão aprender a ser pai, a ser mãe com ela. Nem sempre tão bom assim não, tá, gente? Não é? Mas qual o lugar que se ocupa? É da expectativa de aceitação? Ou aquela gravidez se deu por um acaso? Não é? Quanta gente? Não é? Ah, porque casou, ah, porque ela engravidou, então,
Quantas vezes isso acontece? Então, qual o lugar que a gente ocupa, ou que a gente ocupou na nossa família? Ah, é a do meio, coitadinha, né? Ah, do meio, né? Ah, é aquela, o temporão que nasceu, nem se esperava mais. Né? Eu me lembro de uma paciente minha que ela me contou da sobrinha dela, estava todo mundo à mesa, e essa irmã dela tinha 3 filhas. Aí todo mundo sentou, aí a menina estava com uns 8 anos, ela sentou e falou assim, olha só, gente, assim, olhando para todo mundo, eu queria saber qual é o lugar que eu tenho nessa casa. Aí ficou todo mundo parado, olhando para a cara dela, porque fulana, a mais velha, né, é a esperada do papai. A fulana que nasceu agora é o xodozinho da família, a caçulinha. E eu sou de quem? E ele, todo mundo parou perplexo para olhar aquela criança, reivindicando o seu lugar na família. Porque uma outra história, a criança, o que ela fez, a menina? Ela se agarrou na avó. Por quê? A avó tratava ela com muito carinho, e aí quando a mãe foi para o hospital ganhar a terceira, ela foi para a casa da vovó. Então, a vovó ficou lá, né, cuidando dela, paparicando, aí pronto, eu sou da vovó, fulana do papai, o que nasceu da mamãe, fica lá mamando no peito dela o tempo inteiro. Então, eu sou de quem? Eu sou da vovó. Então, essas questões de lugar na família. Cada filho tem o seu lugar, cada filho vem numa expectativa, cada filho é tratado dentro de um contexto. Eu acho tão interessante quando mães falam assim comigo, mas Ilma, eu criei todos os meus filhos de forma igual. Por que isso daí deu errado? Não é? Eu falei, não tem como criar igual os diferentes. Cada um tem que ser criado com a sua forma específica de ser, do jeito que ele é. Então, é assim que deve ser olhado. Então, é muito importante a gente entender qual é o meu lugar. Porque qualquer que seja o seu lugar, você tem um lugar prioritário no coração do Pai. Isso a gente não pode esquecer. Gestação, fase da vida, infância, adolescência, relacionamentos, uma dinâmica relacional na família saudável ou uma dinâmica adoecida. Como que era o ambiente familiar? O que você viveu na sua família? Tudo isso vai definir a identidade. Crenças, valores, culturas, tudo isso está na formação da identidade. Portanto, identidade é uma construção de dentro para fora, que juntamente com o poder pessoal, desenvolvidas habilidades, sabe? Quantas famílias que incentivam muito. Nossa, essa criança tem jeito para música. Então, logo cedo, vou colocar na iniciação musical. Ah, ela é capaz disso. Olha como ela faz isso também. Nossa, conversa igual um adulto. Esses elogios feitos na família já vão, de certa maneira, definindo o perfil daquela criança. E quanto mais ela recebe elogio em algo positivo que ela faz, mais ela é reforçada e mais ela quer acertar. Então, ela vai crescendo, sendo valorizada naquilo que ela faz. Mas, do outro lado, tem o desvalor. Para nada certo. Tudo que bota a mão é errado. Não é? Não? Pegou lá a taça, né? Vamos pegar a taça. A taça da mamãe. Meu Deus, vai deixar cair. E deixa. E cai. Na hora que fala assim, já treme, a taça já vai para o chão. E aí já começam, não é? As inseguranças. Inseguranças que vão se fortalecendo e que vão afetando o valor, a segurança, a autoestima, a autoimagem. Qual é a imagem que você vê no espelho? Você gosta da imagem que você vê no espelho? Quantas pessoas não se dão bem com o espelho? Uma vez eu estava falando sobre isso num treinamento. Falei, quantas vezes você se olha no espelho? Ah, um monte de vezes. Mas quantas vezes você se olha nos olhos? Porque olhar para ajeitar o cabelo, gente, basta a gente passar numa porta espelhada, que a gente já olha, já ajeita, né, o cabelo, já acerta lá alguma coisa, já acerta a roupa. Por quê? Porque
O espelho você já passa. Um dia eu estava parada no sinal, em Vitória, e aí perto tinha uma parede assim que um rapaz vendia quadros e espelhos. Eu fiquei parada enquanto estava no sinal, observando. As pessoas passavam e iam passando rápido. Aí, de repente, elas viam que era espelho, elas paravam, olhavam, ajeitavam e continuavam. Aí, uma hora, ia passando uma senhora, ela olhou para o espelho e fez assim, e supo, passou tão rápido. Falei, nossa, o que aconteceu? O que a imagem do espelho fez? E aí uma moça falou comigo, não sei se vocês olharam, que é cheio de olhos aqui, né? Há uma antiga frase que diz, os olhos são as janelas da alma. Quantas vezes você se olha nos olhos? E a moça falou comigo, eu não gosto de me olhar nos olhos, que eu tenho uma sensação que por trás do meu olhar tem alguém que eu não conheço. Então, essas questões do olhar também nos diz essa autoimagem, afirmada ou não. Esse auto-reconhecimento. Eu me reconheço como é o meu amor próprio, o meu amor por mim mesma. Então, abra sua Bíblia agora no Salmo 139. Eu gostaria, vai passar o texto na Almeida Revista Atualizada? Vai? Então, vou ficar aqui de lado para a gente ler por aqui. Que a minha tradução é da King James. Pode começar. Salmo 139, 1 a 16. Está lá. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Para só um pouquinho no 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, repete para mim, maravilhoso, eu sou, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. A sua alma sabe que você é maravilhosa, que você é admirável. A sua alma sabe. É isso que o salmista está falando para nós. A minha alma sabe tudo isso muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Esses somos nós. O que então significa identidade para nós? Sentido de pertencimento a quem eu pertenço. Identidade é sentido, em primeiro lugar, de pertencimento. Todo ser humano precisa sentir que ele pertence a alguém.
Não é por acaso que a questão da paternidade é tão forte. Hoje a própria lei já garante que a pessoa possa fazer uma investigação de paternidade e que ela tenha o nome do pai. Mas a gente sabe que a paternidade ela pode até ser garantida pela lei como um exame de DNA. Mas a função paterna depende do desejo de um homem, para que ele exerça aquela função. Quantas pessoas caminham a vida inteira buscando esse lugar do pai na sua vida? Esse senso de pertencimento, essa nomeação na sua certidão. Mas a gente sabe que não basta uma nomeação. Não tem muito tempo, uma pessoa na mídia buscou anos e anos o reconhecimento de quem ela era. Filha de uma pessoa muito famosa. Ela conseguiu esse reconhecimento. Muitos anos depois, ela já adulta, era tudo que ela queria. E aí a pessoa diz publicamente, eu reconheço. Eu dou meu nome, mas não quero conhecê-la. E essa moça, poucos meses depois, ela teve um câncer agressivo na cabeça. E morreu. É muito mais, então, do que um nome que se vai na certidão. É muito mais do que uma nomeação de um lugar que a pessoa quer conquistar na vida. Porque é algo que está aqui dentro. É um sentimento de pertencimento aqui dentro, que é a base da autoestima e do valor. Essa base tão essencial para fundamentar a nossa vida. Para nos dar essa consistência de quem nós somos, que fundamenta os relacionamentos, a relação intrapessoal, isto é, a relação que eu tenho comigo mesma. Eu gosto de mim. Eu tenho uma relação boa comigo mesmo, porque a relação que eu tenho comigo mesmo vai impactar todos os meus relacionamentos e a relação com o outro. Então, como eu me relaciono com o outro, vai dizer da minha identidade, da relação que eu tenho comigo mesmo. Quantas pessoas vivem nessa busca eterna, inclusive nos relacionamentos afetivos, e busca pessoas tentando preencher esse lugar que ficou vazio. E não preenche. E não preenche. Mas uma coisa é certa, nós não nascemos por acaso. Deus nos escolheu antes mesmo da concepção para um propósito. Talvez as condições foram desfavoráveis. Talvez quando a gente olha para a história, a gente fala, por que aquele homem se relacionou com aquela mulher e deu origem a uma criança? As questões deles, como eles vão lidar com isso, nós não sabemos. Mas de uma coisa nós sabemos, se você nasceu, Deus escolheu que você nascesse. Ele tinha um propósito para a sua existência. Eu quero que essa pessoa, que essa criança, ocupe um lugar numa história. E aí, o que vamos fazer com a paternidade dela? Eu fico imaginando as reuniões do céu, né? O que vamos fazer com a paternidade dela? Eu serei seu pai, e ela será para mim, filha amada do pai. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, não, Deus não tem filhos mimados. Até num certo sentido não tem mesmo não. Mas eu falo assim, para mim Deus tem filhos mimados sim. Porque eu percebo que algumas pessoas, que os pais falharam nessa estruturação da identidade, Deus cuida de uma forma tão especial delas. Não é? Preste atenção nisso. Como Deus dá alguns paparicos para elas, alguns mimos, né? Deus conduz, Deus traça a história, e Deus traça de uma forma tão detalhada, tão específica, que a gente fica assim, às vezes, quando você ouve uma história, e eu ouço história sempre, eu falo, meu Deus, que coisa linda, como Deus prova, né, a sua paternidade, não precisa provar por DNA, não precisa provar por nada disso, Ele prova a sua paternidade, quando Ele deu Jesus e nos adotou como filhos amados do Pai. Eu serei para vós, Pai, e vocês serão para mim, filhos e filhas. Então, nós somos filhas amadas do Pai, né?
E nós nascemos como mulher por uma escolha de Deus para a nossa história. Identidade, propósito e destino se encontram na busca do sentido e significado da vida. Qualquer outra direção nessa questão aponta para a distorção e para o roubo do design original. Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O que ele quer roubar? Ele quer roubar a nossa identidade, porque ele perdeu originalmente a sua identidade quando ele se rebelou contra Deus. Ele era Lúcifer, anjo de luz. Quando ele caiu, ele se transformou em Satanás, príncipe das trevas. Ele perdeu a identidade. Nós não. Nós não. E ele está sempre em busca, né, de filhos e filhas. Uma vez eu vi um filme que era uma criança, um menino, que ele foi sequestrado por guerrilheiros, e o pai nunca desistiu. O pai procurou esse filho a vida inteira, até que um dia ele soube que esse filho estava num grupo de guerrilha. E ele vai tentando se aproximar, até que ele chega perto, e aí ele vê o filho dele com um rifle na mão. E ele fala, é o meu filho. E aí ele espera esse filho ficar um pouco afastado do grupo, e ele chega perto dele e chama pelo nome. Ele já tinha outro nome. Ele chama pelo nome. E ele disse, meu filho. Aí o rapazinho já olhou assustado para ele, e ele falou, você é meu filho. E aí o guerreiro viu e gritou, atira nele, mata. Ele não é seu pai. Aí ele olhava assim nos olhos, você é meu filho. Ele declarava até resgatar o seu filho. Imagina Deus, quando nós nos perdemos, estamos sem uma identidade afirmada, não sabemos quem somos. Né? A Bíblia diz que o mundo andava sem paz, sem Deus, sem salvação, perdido, sem direção. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E naquele momento, né, quando Deus envia Jesus, Ele envia para dizer, você é meu filho. Você é meu filho, você é minha filha amada. Eu te amo. E Ele começa a trabalhar conosco para nos trazermos para perto dEle. A mulher tem uma função singular nesse propósito, que ela é geradora de vida. A mulher é berço da humanidade. Ela é geradora de uma descendência. Ela tem o poder de carregar no ventre gerações. Então, além de ser mulher, nós temos esse privilégio. E ela tem essa função singular. E eu entendo, gente, que a mulher pode brilhar e conquistar tudo com as competências que Deus lhe deu. Que a gente está vendo hoje mulheres em posições estratégicas, em grandes empresas, em política, em lugares econômicos. Em qualquer lugar a mulher pode chegar. E tudo que ela faz, ela acaba fazendo muito bem. Porque a mulher tem múltiplas competências, né? Além de todas essas habilidades de lidar com demandas, com filhos com naturezas distintas, com tantos papéis, né? Ela, mulher, esposa, mãe, orientadora, todos os papéis que ela tem, ainda muitas vezes, e na maioria das vezes, no tempo de hoje, trabalha. Então, nós sabemos que a mulher pode brilhar com todas as competências, pode ser reconhecida em tudo, o que não é difícil, mas se perder de vista a sua origem, o seu propósito, ela não conquistará o propósito, o essencial no propósito eterno de Deus e não compreenderá o seu destino. Para que eu fui criada? Porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, quantas vezes o valor da mulher está sendo jogado na lata do lixo, onde a mulher está sendo menosprezada e olhada apenas como um pedaço de carne para o desejo do outro. Vulgarizada. Quantas estão assim? Quantas estão hoje na depressão, na angústia, no transtorno de pânico, que nada é a angústia do desamparo infantil, que estão se sentindo como objeto, usadas, sem nenhum valor, que já caíram em compulsões. Quantas mulheres estão hoje em compulsões? Eu já contei algumas vezes, também está no meu livro. Um marido me ligou e falou, Ilma, minha mulher está tomando mais de 10 banhos por dia.
com sabão em pó já. Está com a pele toda ferida. Joga cloro pelo banheiro todo. E eu, quando ele me contou o estado daquela mulher, eu tentei conversar com ela, ela não quis ajuda. Eu falei, meu Deus, que sujeira na alma, que a água não limpa. Porque está lá na alma. E o que isso vem? Os buracos da alma, as dores da alma, o sentimento de desvalor, as ultrapassagens por comportamentos da dignidade do corpo e também da dignidade da alma. Porque muitos, quando ultrapassa esses lugares que Deus demarcou como dignidade do corpo e como dignidade da alma, todas as vezes que o ser humano entra nessa desestrutura psíquica, que ele vai na contramão dos seus princípios e valores, das crenças que ele tem, que ele recebeu, principalmente dos princípios de Deus, quando ele ultrapassa esses limites, ele entra nesse caminho da dor, do vazio e do sentimento de menos-valia, e aí começa a se sabotar, porque há uma desorganização na alma, e quando a alma está desorganizada, abre-se a porta para os transtornos psíquicos. E alguns surtam, alguns entram mesmo na loucura. Portanto, queridos, é preciso entender que a nossa identidade, mesmo que tenha havido falhas na paternidade, porque um pai, ele dá esse sentido de identidade. Na verdade, na família, quem dá o sentido de identidade para um filho é o pai, como eu já falei. É preciso entender, né, que muitas vezes, né, houve um pai falho, um pai que não deu, um pai ausente. Mas quando nós conhecemos o Senhor, apesar de todas as falhas da nossa história, nós recebemos um lugar de pai afirmado na nossa vida. E isso ninguém pode nos tirar. Portanto, quando essas questões estão lá guardadas na nossa alma, é tempo de cura. É tempo de cura. É como se a palavra de Deus que fala que Ele é o nosso Pai estivesse dizendo para nós, olha, você é afirmada. Eu afirmo a sua identidade, você é minha filha amada. Eu te perdoo. Eu te perdoo. É através do perdão que Deus nos restaura, quando nós temos um quebrantamento no coração. Está lá escrito em Tiago, e vós que sois de ânimo dobre, de ânimo inconstante. Sabe essas questões onde a pessoa tem transtorno de humor, onde tem um humor que está sempre oscilando, andando de um lado para outro, em busca de um objetivo de vida? A palavra de Deus diz, e você que tem um ânimo inconstante, que um dia está feliz, outro dia está infeliz. Um dia está relacionando bem, um dia está lidando bem com a história, outro dia você está gritando, você está sofrendo, você está agressiva. E aí, que essas oscilações, a resposta está também em Tiago, limpar o coração. Limpar o coração. Como se limpa o coração? Tiago dá a resposta, lamentai e chorai as vossas misérias. O que ele está dizendo? Há uma hora que a gente tem que parar e falar, não, Deus, isso não foi legal na minha história, isso foi muito ruim, aquele abuso que eu sofri, aquela situação que eu vivi com aquele homem, aquela dor que ficou, daquela decepção que eu sofri, foi muito ruim, e eu vou chorar na tua presença das perdas que eu tive. Lamentai e chorai as vossas misérias. Misericórdia vem de duas palavras, miséria e coração. Corde de coração. Deus olha com compaixão para as misérias do nosso coração. Por quê? Porque o preço já foi pago. Não precisa mais a gente pagar preço. Quantas pessoas doentes? No corpo. No corpo. Doenças, fibromialgia, úlceras e tantas outras doenças que tem. Lá no Salmo 38, Davi mostra algumas doenças que ele teve, que dá até para fazer diagnóstico. Quando ele diz, bate-me excitado o coração, ele estava vivendo uma turbulência na alma, ele estava vivendo lá uma constatação de que mazelas da alma tinham levado e dirigido para tomar decisões muito ruins que tinham trazido muitas dores na sua vida.
E ele diz, bate-me excitado o coração, taquicardia. Não há parte sã na minha carne, dermatites. Ardem meus lombos, febre. Os meus olhos não se fecham à noite, insônia. Para muita gente, a noite se torna ameaçadora. Muitas vezes por conta de um abuso sofrido lá na infância. E ele começa a falar, até que diz, todos os meus ossos doem. Aí vem artrite, reumatismo, problema de coluna. Aí Davi começa a falar de todas as dores dele. O que isso nos diz? Que o corpo denuncia o que está doendo na alma. E o Senhor quer curar. Queridos, remédio é muito bom para poder fazer um equilíbrio da química cerebral. A pessoa prostrada na depressão, ela precisa tomar uma medicação para ela ter uma reação, para melhorar, né, a produção dos neurotransmissores. Mas alegria, paz, felicidade, tudo isso não se faz em laboratório, nem se compra em farmácia. É de outra ordem. Só o Espírito Santo pode nos trazer isso. Lamentai e chorai as vossas misérias. Converta-se o vosso riso em pranto. Quantas vezes nós estamos rindo para esconder uma dor na alma? E o Senhor está falando conosco. Eu quero te curar. Eu tenho a cura. Eu tenho o bálsamo. É tempo de cura. Por quê? Porque não importa o que aconteceu lá no passado. Não importa as rachaduras da alma. Não importa aqueles buracos que trouxeram tantas dores. O que o Senhor diz é, Ele estrutura tudo. Ele pode nos dar toda a direção que precisamos para a cura na alma. Ele é o nosso Pai. Sem essa compreensão, a gente não vai entender o valor da mulher. O nosso valor. Quem você é. Como está a sua identidade? Onde foi que houve rachaduras na sua identidade? Onde foi que os fragmentos da sua alma denunciaram as dores no seu corpo? Quais foram as perdas? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Temos a assinatura de Deus no nosso DNA. Somos filhos amados dele. Nós não recebemos o espírito de orfandade do mundo. Nós recebemos a paternidade de Deus. No mundo decaído, que jaz no maligno, a cultura que impera não é a mesma do reino de Deus. No reino de Deus, uma mulher é uma princesa. Uma princesa. No reino do mal, das trevas, a mulher é um objeto menosprezado. Por quê? Porque desde o Éden, a estratégia de Satanás foi destruir a mulher. Porque ele sabia que a mulher era berço de gerações. E como ele já queria roubar aquilo que viria do ventre da mulher, ele começou a estratégia lá no início. Mas ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. E ele, o nosso Deus, tem a cura para a nossa alma. Amém? Vamos ficar em pé. Qual é a sua dor? Qual é a rachadura na sua identidade que você enfrentou ao longo da sua história, que você pensou tantas vezes que você não tinha valor? Quantas vezes as doenças do corpo estavam denunciando a dor da sua alma, onde ninguém podia ver as suas lágrimas, a sua solidão. O Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite. Que Ele quer restaurar a identidade. Ele quer que você reconheça quem você é no reino dEle. Para que os pecados sejam perdoados, mas mais ainda, para que você se perdoe. Quantos precisam de se perdoar por questões lá do passado?
Me lembro de uma senhora que ela tinha feito um aborto lá atrás e que aquilo trouxe uma dor na alma, que ela não se perdoava, aceitou Jesus, já tinha confessado os pecados, sabia que Deus a tinha perdoado, mas ela não se perdoava, vivia lotada de doenças, com angústias terríveis na alma, até que ela entendeu que o preço já tinha sido pago e que ela podia descansar a alma num Deus que perdoa. O que você precisa nessa noite? Eu quero orar com as mulheres que sentiram aqui que Deus falou com você. Ele quer reconstruir a sua identidade, te dar um senso de pertencimento, mas Ele não invade a nossa privacidade. Se você quer que o Senhor trabalhe exatamente nesses pontos de dor da sua história e que te fortaleça para você fluir na vida, sai do seu lugar que eu quero orar com você.